7 anos, começa a namorar uma garota de uma igreja, aquele namoro evangelístico, sabe? Mas não era nada evangelístico. E aí eu acho que você vai entender um pouco do porquê deste tema, maravilhosa graça. Não era nada evangelístico, porque aos domingos essa garota simplesmente sumia. Aí esse rapaz pergunta para ela: para onde você vai aos domingos? Porque você some, volta depois das 9h30 e eu tenho que vir aqui à sua casa. O que acontece? Ou a gente tem que se encontrar em alguma lanchonete, enfim. Eu vou na igreja. Presta atenção, eu vou na igreja, eu vou à igreja. E aí esse rapaz de um lar de pais separados, um contexto onde nunca foi apresentado um verdadeiro evangelho para ele. Ele não foi criado dentro de um contexto de uma família católica. Não era ateu, mas era perdido. Parecia aqueles cachorros que caem do caminhão da mudança, sabe? Você vai se mudar para outro estado, perdi o cachorro. Era esse rapaz, perdido na vida. Mas ele vai num domingo naquela igreja e volta no outro domingo. E as pessoas ali o conheciam e ele não conhecia ninguém. Para resumir a história, porque hoje de manhã a história foi longa. Para resumir a história, esse rapaz começa a perguntar para essa namorada: o que você está falando para o pastor a respeito da minha vida? Porque o que ele está pregando é sobre mim. E eu nem acredito nessas coisas. Aí ela vira para ele e diz: eu nem converso com o pastor. Claro, você já está entendendo que não era o pastor que estava falando. Ainda com 17 anos, esse rapaz vai para um acampamento de jovens. E não era o Paul Washer pregando, mas a pregação era em Romanos capítulo 3 e Romanos capítulo 6. De um seminarista chamado Pablo. E ele entende que tudo aquilo que ele aprendeu com seu pai era algo bom, mas não era suficiente. Toda a justiça que o pai ensinou a ele: filho, você precisa pagar suas contas, quando você casar não traia a sua esposa, porque o pai fez isso, tanto que agora o pai está sozinho, e aprendeu vários valores éticos. Mas naquele dia, com 300 jovens naquele colégio, a graça se manifestou salvadora naquele coração. Esse rapaz sou eu. Não sou mais um rapazinho, né? Tenho o dobro da idade já. Mas o centro dessa história não é o Zeca. A sua experiência de conversão não deve apontar para você, deve apontar para aquele que morreu na cruz por você. Porque senão vai ser a sua justiça. E a sua justiça é como trapos de imundícia. Não há nada que eu e você possamos fazer, ou poderíamos fazer, para alcançar essa salvação. Você não compra, você recebe de graça, mas ela custou um alto preço. Cristo na cruz morreu por mim e por você. Agora, só entre nós aqui, eu me converti numa igreja presbiteriana, então você já sabe a minha linha teológica. Eu creio na graça irresistível e na maravilhosa graça. Porque tem outras histórias de outras pessoas com contextos piores que a graça alcançou. Mas para a gente caminhar mais um pouco, a sua história não deve ser comparada com a história ou testemunho de outra pessoa, para você minimizar, talvez, a forma como Deus alcançou você. Porque o que eu mais ouvi quando eu cheguei àquela igreja e tive essa experiência de conversão é: nossa, nasci na igreja,
Eu nem sei quando me converti, eu sei que eu estou aqui. Não tem uma história assim, de alguém que estava perdido. Eu estava aqui dentro já. Então meu conselho para você é: não compare a sua história com a história de ninguém. Se você quiser comparar, compare a partir do ponto central, que é Jesus, porque nós, todos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, e Ele nos deu vida. Foi Ele. Porque a minha história, a sua história, nós estávamos mortos. Se você nasceu num lar cristão ou não, você estava. E talvez tenha pessoas aqui que ainda estão mortos. Estão lá no globinho, lá em cima, multidão, e nem sabem. E a minha oração é para que Deus se manifeste a você, se Ele já não fez isso nessa noite. Que a graça alcance o seu coração. Que o poder do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, é o poder de Deus para destruir todos os ídolos dos nossos corações e construir um altar de verdadeira adoração ao Deus que enviou seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Você já ouviu histórias, você tem a sua história, mas hoje algo que tem em nossa cultura é que nós não queremos ouvir muitas pessoas, a gente não tem tempo, até pela questão de como nós encaramos os relacionamentos. Relacionamentos hoje parece mais como coisas descartáveis. Nós nos relacionamos ou acabamos nos relacionando com as pessoas por aquilo que elas podem ou não podem oferecer a nós, porque nós queremos algum tipo de benefício. E como cristãos, nós corremos o risco de buscar nos relacionar somente com pessoas que já foram transformadas, alcançadas por Jesus. Sabe aquela ideia de gueto gospel, onde você se fecha e você já não consegue dialogar com os seus amigos, porque você entendeu em algum momento: não devo mais me envolver com o mundo. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus, no Sermão do Monte, diz que você é sal da terra e luz do mundo. Luz onde tem luz. Mas nós corremos esse risco de nos relacionarmos somente com aqueles que têm uma nova história, ou tiveram uma nova história com Cristo. E as boas novas para nós é que a nossa história, o nosso passado, por mais que você quisesse em algum momento esquecer, apagar aquilo que aconteceu com você, a sua história antes de Cristo, entenda, antes de você realmente se arrepender dos seus pecados, e se você já fez isso, depositar sua fé em Cristo Jesus, Deus já estava conduzindo a sua história. Deus já estava trabalhando em você sem você perceber. Então não tenta descartar a sua história, porque tem pessoas que vão se identificar com você, e Deus vai usar a sua história para alcançar outras pessoas, porque a sua história não é sobre você, não é sobre você. Mas qual que é a história da Bíblia então? A Bíblia, como diz Michael Gorin, ela tem um drama, o drama das Escrituras. A Bíblia é um drama unificado que se desdobra de modo progressivo a respeito da ação de Deus na história para a salvação do mundo todo. A gente corre o risco de talvez ler a Bíblia em histórias separadas: Davi e Golias, Paulo e Silas na prisão, a conversão do apóstolo Paulo, como nós vamos ler daqui a pouco, Jesus curando um cego de nascença, Jesus fazendo com que o homem que tinha a mão ressequida esticar a sua mão, a história de Noé, e por fim, a gente pode fazer isso com todas as histórias, nós corremos esse risco. Mas a Bíblia não é um livro cheio de histórias aleatórias, não é esse o propósito das Escrituras. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, conta uma história, e o drama das Escrituras é o Evangelho.
é a história da redenção. E isso aqueles que já tiveram oportunidade, ou ainda terão, você estuda isso no seminário, dentro da área de teologia bíblica, onde você conhece a revelação progressiva de Deus, através dos livros de Gênesis e Apocalipse. Você já olhou para a história das Escrituras e percebeu que não é sobre você? Eu não vou usar a expressão que eu usei hoje de manhã, foi muito chula, mas, gente, nós não somos o centro da vontade de Deus. Eu sei que a pessoa que afirmou isso nem está afirmando mais, mas você não é. Você não é. Vamos para o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Pessoas encontradas por Jesus são transformadas, identificadas e engajadas com Jesus. Guarde isso, eu vou falar várias vezes isso. Pessoas encontradas por Jesus são transformadas, identificadas e engajadas com Jesus. A história do apóstolo Paulo é a seguinte, ele diz em Filipenses: eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, como bem sabemos, ou talvez você não saiba, ele tem essa gloriosa e exaltada tradição farisaica. Ele fazia parte da ala mais radical do judaísmo. Ele foi educado aos pés do mestre Gamaliel. Por direito de nascimento, Paulo era romano, estava familiarizado com a filosofia, com a poesia dos gregos. Paulo tem uma história, mas a história de Paulo é que, nesse texto, nós vamos ver que ele perseguia a igreja. Se nós olhamos para nós como inimigos de Deus, eu olho para Paulo e falo: inimigo mor. Além de estar longe de Deus, ele perseguia aqueles que eram do Senhor. Em Atos capítulo 22, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. E era mesmo, os fariseus eram zelosos, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Paulo era um fariseu fervoroso. Paulo é o tipo de pessoa que você conhece gente assim, que você olha para a vida dele ou dela e diz: só falta Jesus. Poxa vida, faz tudo certinho.
Ah, não acredito, falta só Jesus. O cara não trai a esposa, ele dá até palestra sobre casamento, só falta Jesus na vida dele. Lembra a história daquele rapaz com 17 anos? Queridos, se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, é porque nós não entendemos o Evangelho. Para Paulo, sim, faltava Jesus, porque faltava tudo para Paulo. Paulo precisava ser encontrado por Jesus naquele dia, desta forma. Ele precisava ficar cego. Ele precisava que Ananias fosse até a casa de Judas e orasse por ele, porque essa é a história de Paulo. Mas a história do apóstolo Paulo é a nossa história. Porque a história do apóstolo Paulo está dentro da história da redenção, assim como a minha história e a sua. Antes do seu encontro com Jesus, Paulo era como um animal selvagem, como diz alguns comentaristas, fazendo referência a esse termo de respirar, aspirar. Ele buscava implacavelmente os cristãos, aqueles que eram do caminho. Ele vai dizer, aliás, vão dizer a respeito dele, no versículo 21 do capítulo 9, todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Exterminava. No capítulo 26, onde Lucas coloca novamente a história da conversão do apóstolo Paulo, quando Paulo está ali diante de Agripa, ele diz, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Que história é essa? Não, é muita graça na vida de uma pessoa. Talvez você já teve esse pensamento sobre alguém que se converteu. Claro, você já ouviu pessoas dizendo, no céu vai ter surpresa. Vai, porque a gente vai estar lá. Se eu vou estar lá, e a minha segurança não está em mim, está em Cristo, e você vai estar lá, a surpresa vai ser grande demais. Porque infelizmente, às vezes, nós ainda corremos o risco de confiar na nossa justiça. Versículos de 3 a 9. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra. Saulo, Saulo, por que me persegue? No Brasil, nós não temos, de uma forma tão evidente, uma perseguição
E você veio aqui hoje para ouvir o Bruno, e é o Zeca, você já está desanimado, você já quer ir embora. Não é o Diego, não é o Dudu, não é o Gui, é o Zeca. Mas lê do engano seu, se a graça já não te alcançou, te trouxe aqui hoje. A vida de Paulo começa a ser transformada. Gente, imagina a situação. Ele está perseguindo os cristãos. Ele vai até Damasco porque ele sabe que ali tem vários cristãos, muitos cristãos. E no caminho para Damasco acontece isso. Como se não bastasse uma luz como essa, ele fica cego. As pessoas que estão com ele ouvem a voz, mas não enxergam nada. Não foi Paulo que iniciou essa salvação. Deus conduziu a história do apóstolo Paulo naquele dia, como sempre conduziu. Não foi Paulo que clamou por Jesus. Foi Jesus que chamou Paulo. Não foi Paulo que se reconciliou por causa dos seus méritos como fariseu. Não foi ele que se reconciliou com Deus. Foi Jesus que se reconciliou com ele. E aqui eu quero enfatizar para você que uma vida que é alcançada por Jesus é uma vida transformada por Jesus. E uma vida que é transformada por Jesus é por causa da conversão. Uma das coisas que mais me marca aqui em Criciúma, quando eu estou com algum carro, é que não tem retorno na Centenário. Você tem que dar a volta, aquela volta enorme. Mas sempre está com as placas ali. E eu corro o risco, como bom pecador que sou, de virar. Nunca virei, mas corro o risco. Corro o risco. E talvez a sua história é essa. Você simplesmente foi a uma igreja, ou parou para ouvir alguém, ou simplesmente abriu as Escrituras e achou que não era nada. Paulo achava que esses eram os planos, e até os cristãos dizem isso a respeito dele, que ele estava indo para Damasco, simplesmente para perseguir e entregar aos sacerdotes os cristãos, aqueles que eram do caminho. Mas ele foi encontrado por Jesus, foi transformado por Jesus, ele se converteu, ou foi convertido por Jesus, pela graça de Deus. Infelizmente, a gente, no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, é porque a gente bebe muito nos Estados Unidos, né? Principalmente com relação à teologia, a gente fazia muitos impactos evangelísticos. Eu trabalhei em organização missionária, assim, ia para as escolas, 5.000 pessoas, adolescentes levantaram a mão e traziam aquele relatório. Não estou dizendo que isso não tem o seu valor, não estou dizendo isso. E talvez você foi alcançado assim, eu fui alcançado dessa forma, através de uma mensagem, para 300 jovens, um presbiteriano levantando a mão. Você acredita nisso? É graça de Deus. Mas tem pessoas que, e talvez você seja essa pessoa, que acreditam que a sua história acabou na conversão. Agora eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo, agora eu faço parte da Viva. Que legal, interessante, porque a nossa história não acaba na conversão, até porque se acabasse na conversão, você nem estaria aqui. As pessoas que têm a compreensão que a história delas acaba na conversão, são pessoas que estão vivendo no passado, eu vou te explicar isso. Quando a gente fala a respeito dos estágios da salvação, a respeito, não das fases, mas dos estágios da salvação, a gente precisa entender que, quando nós falamos conversão, nós estamos falando de algo que aconteceu lá atrás.
E o termo é justificação. Nós fomos justificados por Cristo. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. Então nós somos livres da culpa do pecado. Nós somos alcançados pela graça. E agora desfrutamos de um relacionamento por causa de Cristo, por causa dos méritos de Cristo. Foi Ele que pagou o preço por nós. Se você acredita nisso, amém. Se você teve o entendimento disso, amém. Mas se você parar aqui, tem alguma coisa errada. Porque há um outro estágio, passado, justificação. O hoje, presente, santificação. Em Cristo você foi livre da culpa do pecado. Em Cristo hoje, o pecado não tem poder sobre você, você está sendo transformado. Dia a dia, Cristo está sendo formado em você. Por isso que eu indico um livro para você, e pode falar comigo que temos muitos exemplares dele. E eu sei que a liderança está lendo, Conversão e Discipulado, do Bill Hu, lançado pela editora Thomas Nelson e pela Converge Brasil. Eu nem ganho para isso, gente. E é interessante isso, a abordagem de Bill Hu, porque ele diz, não tem como separar conversão e discipulado. É um processo contínuo. E não estou dizendo que no processo de santificação você vai perder a sua salvação. Não, ela já foi conquistada lá atrás na cruz. E nem foi você que conquistou, então fica tranquilo. Mas entenda que você naquele dia, e talvez essa é a sua experiência, Senhor, amém. Talvez você até chorou, se emocionou. Deus realmente falou ao seu coração através da palavra, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o seu coração foi regenerado naquele dia, mas não para ali. Há um processo de santificação, há um processo que nós chamamos de discipulado, você continua, ou deveria continuar seguindo a Cristo, não a igreja, não pastor, a Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por você. Todos os que são chamados à salvação são chamados ao discipulado, sem exceções, sem desculpas. Essa é a frase de Bill Hu. E claro, não posso esquecer do último estágio, passado, justificação, presente, santificação, você não vai esquecer mais. Escola do discípulo amanhã, lembre-se disso. Futuro, glorificação. Agora, existem pessoas que querem passar daqui da justificação para cá. Não vai acontecer isso, a não ser que Cristo volte na sua conversão. Pessoas que estão aqui, entenderam a salvação e não veem a hora de estar aqui. E essas pessoas são aquelas que perdem o contato com seus amigos, ficam numa bolha, não tem mais contato com pessoas, não tem influência com outras pessoas. O apóstolo Paulo foi encontrado por Jesus, foi transformado por Jesus, mas não parou aqui. O apóstolo Paulo, assim como eu e você, foi identificado com Jesus e engajado com Jesus. Ele diz em Efésios capítulo 2, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, e ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça que te salva é a graça que te transforma dia a dia. Não tem como você crer que a graça te salvou se ela não está te transformando. Se você a cada dia não tem o fruto do Espírito, se você não está sendo a cada dia mais parecido com Cristo, porque não é a sua história não terminou na conversão, ela continua. O chamado para seguir a Cristo é um chamado para crer em Cristo e em sua obra, mas para continuar crendo. Não parou ali. Nos versículos finais aqui,
10 a 19, eu não lerei todos. Nós temos a história aqui de um camarada chamado Ananias, e não é do capítulo 5 de Atos, não é o esposo de Safira. Diferente daquele, ele é apresentado agora como alguém que responde a Jesus em obediência. Versículos 11 e 12, ele ouve o Senhor, e o Senhor dá a ele uma tarefa muito específica para ele realizar. E no primeiro momento, Ananias reluta, porque Ananias sabia da história do apóstolo Paulo. Gente, eu me vejo aqui em Ananias, e talvez você se identifique também, porque a gente ou minimiza o poder da graça, o poder do Evangelho, ou maximiza o quão pecador outras pessoas são. E é isso que Ananias faz. Primeiro ele diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou te ouvindo. Aí o Senhor dá a ele ali, vai lá numa rua que se chama direita, procura na casa de Judas, procura para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu você, Ananias. E Ananias responde: Senhor, a gente tem ouvido muito sobre Paulo, e não é alguém fácil, e quanto mal ele tem feito aos teus santos, Senhor, em Jerusalém. Ananias parece estar colocando como juiz aqui diante do próprio Jesus. E nós, infelizmente, podemos fazer isso, se já não fizemos, de olhar para algumas pessoas e não compartilhar a história da redenção, porque olha, nossa, nem Jesus naquela vida, não tem como. Eu vou dizer para você, se não tivesse Jesus, nem para mim nem para você teria como. Mas o Senhor diz a ele: Ananias, vai lá, Paulo é um instrumento escolhido para mim. Paulo, ele vai pregar o Evangelho aos gentios, e pessoas no Brasil, no dia 14 de maio, vão se reunir na Viva, porque Paulo tinha um ministério aos gentios, a não ser que tenha algum judeu aqui, aí é Pedro, tá? Pessoas que foram encontradas por Jesus, foram transformadas por Jesus, ou dizem que foram transformadas, ainda correm o risco de viverem como pessoas que não são identificadas com Jesus. E eu não estou dizendo, e vou usar a mesma informação da manhã, para você carregar uma placa aqui no seu peito: Aviva Criciúma, Aviva Içara, Bruno, Zeca. Não é isso. Jesus diz que o caminho do discipulado é você tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Ele. A igreja se reúne em torno de Jesus, em torno da palavra, não é em torno do homem, porque não é a nossa história. Mas você conhece alguém que professa algo e não vive conforme aquilo que professa? Que tem receio, medo de falar o que crê? John MacArthur, num livro chamado Escravo, ele diz: quando nos designamos como cristãos, proclamamos ao mundo que tudo ao nosso respeito, inclusive nossa própria identidade, encontra-se em Jesus Cristo, porque temos negado a nós mesmos para segui-lo e obedecê-lo. Se professamos que somos cristãos, precisamos viver como cristãos. E viver como cristãos é viver como pessoas que foram encontradas por Jesus, transformadas por Jesus, identificadas com Jesus, mas não acaba aqui. Nós participamos da missão de Jesus. Antes de você nascer, na eternidade, o nosso Deus já estava em missão. Algumas pessoas olham para a Bíblia, eu já falei isso, que não é essa história, esse fragmento só de João 3,16, ali, agora sim, Deus entrou em ação. Desde o Éden, desde a eternidade, nosso Deus já está
em missão, e nós temos o privilégio agora de não sermos somente transformados, identificados, mas engajados na missão. Fazer parte da missão de Deus, aquilo que Ele quer fazer no mundo, está fazendo no mundo, e principalmente no sul do Brasil. Quando Ananias vai à casa de Judas, mesmo com essa relutância, ele vai à casa de Judas, ele obedece ao Senhor, e ele chega e chama Paulo de irmão, porque ele entendeu o que Deus fez na vida de Paulo. E foi Ananias que apresentou Paulo à comunidade em Damasco. Depois Barnabé vai apresentar Paulo em Jerusalém. Jesus começou e completou a transformação na vida de Paulo. Porque Jesus, Ele é o nosso Salvador. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus. Então a pergunta que você não deve fazer é onde Deus se encaixa na sua história. Não é essa a pergunta. Me converti, o que eu preciso mudar agora? É onde a sua história, a sua vida se encaixa na grande história de Deus, na missão de Deus. Bonhoeffer vai dizer que pessoas pregam a respeito de uma graça que é barata, que não custa nada seguir a Jesus. E ele diz que a graça barata é a graça que nós ortogamos a nós mesmos. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça que te alcançou não é uma graça barata, é a maravilhosa graça. E se você tem convicção que é a maravilhosa graça, você precisa viver como alguém que foi alcançado por essa maravilhosa graça, então precisa ser identificado como seguidor de Cristo e engajado na missão dele. O nosso Deus está em missão e nós temos o privilégio de fazer parte disso. Imagina só o que aconteceria se a nossa comunidade e todos nós começássemos a viver de fato como pessoas que foram encontradas por Jesus, transformadas por Jesus, identificadas com Jesus e engajadas com Jesus. Pessoas da sua família seriam alcançadas, não por causa da sua história, porque não é sobre você, não é por mérito seu, é tudo graça, graça de Deus. Vamos orar? Talvez tenha pessoas aqui hoje que entenderam hoje a mensagem do Evangelho. Talvez tenham pessoas, e eu creio que é a grande maioria, que já foram transformadas por Jesus. Mas pode ter pessoas ainda que, por algum receio, medo, por comodismo, simplesmente parou na conversão. Eu quero convidar você a orar nesse momento, pedindo perdão a Deus, clamando pela graça transformadora na sua vida.
Deus, não é nada sobre nós, não é sobre os nossos méritos e deméritos. Tudo que temos, tudo que somos é obra da sua graça. A tua graça que alcançou o apóstolo Paulo naquele dia é a mesma graça que nos alcançou, graça que nos transformou, graça que está nos transformando à imagem de Cristo Jesus. Senhor, nós pedimos perdão a Ti, porque muitas vezes negligenciamos o fato da obra do Senhor em nossas vidas. Nos perdoa, Senhor. Mas que a Tua palavra, assim como ela vem de encontro ao nosso coração, nos confrontando, que ela também nos conforte, que ela venha ao encontro. E nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Então continue trabalhando em nós. Usa, Senhor, cada um que está aqui. Em nome de Jesus.